Nós estamos expondo o livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava na capital do Império, primeiro século, a igreja que se encontrava em Roma. E nesses 3 capítulos, que são uma grande unidade, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos, Paulo está explicando a questão de Israel. Por que que os israelitas, que eram o povo escolhido de Deus, agora não está todo prostrado a Jesus, ou seja, não está crendo no Messias enviado de Deus, não está reconhecendo Jesus como Messias. Isso era uma questão daquela época, porque muitos da igreja de Roma eram de origem judia. Então havia uma preocupação em relação a isso. Será que Deus se esqueceu do seu povo antigo e agora só vai salvar aqueles que não são judeus? Então, explicando essa questão, o apóstolo Paulo vai extrair verdades profundas para nos explicar ainda melhor o que é o Evangelho e sobre o processo da salvação. Então, até aqui, nós aprendemos que Deus salva em sua soberania e leva em conta propósitos eternos. Então, você que chegou hoje pela primeira vez ou não ouviu as últimas 2 pregações em Romanos, o que a gente falou até aqui, o que a gente ensinou foi isso, que Deus, quando Ele salva, Ele leva em conta propósitos eternos, decisões eternas que Ele tomou e que nós não conhecemos, e Ele faz isso de uma forma soberana. Deus é soberano para salvar e para operar nos nossos dias. Ele então mostra a salvação de um ponto de vista totalmente celestial. Ele mostra a salvação do ponto de vista de Deus, de uma forma espiritual e muito profunda. O que ele vai fazer no texto de hoje é mostrar a salvação de um aspecto prático e de um aspecto terreno. Então, até aqui nós estamos vendo a salvação do ponto de vista de Deus, e agora nós veremos a salvação do ponto de vista humano e do ponto de vista da terra. Se até aqui ele estava focado na soberania de Deus, agora ele trabalhará a responsabilidade humana. Então, nós vamos fazer a leitura do capítulo 9 de Romanos, a partir do verso 30. E como muitas vezes fazemos hoje, nós vamos ler alguns versos, explicar, avançar, explicar, porque assim ficará melhor o aproveitamento e o entendimento. Romanos capítulo 9, a partir do verso 30, o texto bíblico diz: que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo vai mostrar aqui que a razão terrena, prática, pela qual a nação de Israel, que estava esperando o Messias, rejeitou o Messias e não foi totalmente salva, é porque eles tinham um método próprio para a salvação. Eles elaboraram um método próprio para a salvação. Eles acreditavam que eles poderiam ser salvos em cumprir a lei. E nós já vimos aqui que a lei do Antigo Testamento tem 613 mandamentos. Eles acreditavam que é nesse esforço de cumprir todos esses mandamentos que uma pessoa poderia ser salva, que uma pessoa poderia ser perdoada dos seus pecados, que uma pessoa poderia ir para o céu. Essa era a perspectiva dos israelitas, esse era o método de salvação deles. Esse é um método falho, porque ninguém consegue ser salvo desse jeito, porque nenhuma pessoa poderá ao longo de toda a vida
cumprir todos os mandamentos de Deus, e é um método humano. É um método que Israel tomou para si, mas é o método de todas as religiões do mundo, com exceção do Evangelho, que veio do céu. É isso que as religiões ensinam, que você precisa cumprir, oferecer, sacrificar, para que Deus possa te abençoar, te aceitar e te recompensar. E esse não é o Evangelho, esse não é o método de Deus. Então, eles estavam buscando a justificação pela lei, versículo 31 diz isso, eles acreditavam que poderiam ser justos sendo cumpridores da lei, mas eles não conseguiram alcançar esse nível de justiça e não conseguiram agradar a Deus. Mas os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, aceitaram a mensagem do Evangelho, onde as pessoas são consideradas justas não por causa da sua perfeição, mas por causa da sua fé naquele que é perfeito, que é Cristo Jesus. E aí ele fala, o apóstolo Paulo fala, que Jesus foi como uma pedra de tropeço. Quem nela confia, verso 33, quem nela crê em Jesus, nunca será envergonhado, ou seja, será perdoado dos seus pecados, ou seja, será limpo dos seus pecados e não será envergonhado no dia da justiça divina. É o que está escrito lá no final do verso 33, pode projetar para mim, por favor. Quem nela crê, quem crê nessa rocha em Jesus, não será envergonhado, mas ao mesmo tempo se tornou uma pedra de tropeço. Porque ao mesmo tempo que Jesus é essa rocha que salva, algumas pessoas olham para Jesus e dizem, não, eu não quero esse método de salvação, onde é pela fé, onde eu não tenho que fazer o meu esforço pessoal, onde Jesus que fez tudo por mim. Então as pessoas tropeçaram e caíram. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel, é isso que acontece muitas vezes nos dias de hoje. As pessoas querem se salvar pelo seu próprio esforço, para ter como se vangloriar, inclusive. E esse é o método humano. E aí Paulo vai dizer no início do capítulo 10, que ele vê os judeus como quem tem zelo por Deus, mas não tem entendimento. Eles desconhecem, verso 3 do capítulo 10, a justiça de Deus e procuram estabelecer a própria justiça e não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Esse é o princípio de todas as religiões, e o que acontecia com os israelitas é o que acontece nos dias de hoje. As pessoas não se sujeitam ao método de Deus, que é o Evangelho. Elas querem estabelecer o seu próprio meio de justiça, elas querem criar para si a sua própria religião. E o verso 4 é muito importante, porque diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, todos aqueles mandamentos do Antigo Testamento tinham como objetivo ensinar sobre a vinda de Jesus. O objetivo dos mandamentos do Antigo Testamento nunca foi salvar uma pessoa, porque nunca foi possível alguém ser salvo pelo cumprimento da lei. Mas a lei tinha como finalidade, como propósito, Cristo. E uma vez que Cristo veio, a lei nos ensina muito a respeito de Deus, mas ela não é poderosa para nos salvar, mas assim é Jesus. Então, nesses primeiros versículos, Paulo mostra que o método de salvação de Israel é falho, é humano e é insuficiente para a salvação. E o método é autojustiça, justiça própria. Agora, do verso 5 até o verso 13, ele vai fazer uma oposição, mostrando o método de Deus para a salvação. O texto bíblico diz no verso 5, ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte, não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Veja agora ele colocando o método de Deus para a salvação. Inclusive, ele vai citar diversos versículos do Antigo Testamento para mostrar que a lei também aponta nesse sentido da salvação que vem de Deus. O que fica claro é que essa salvação de Deus ela é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. E o Senhor, aqui no contexto, é Jesus Cristo. Todo aquele que invoca o nome de Jesus, esse será salvo. Se você crê no seu coração e dá uma confissão de fé pública, deixando claro publicamente aquilo que é verdadeiro no seu coração, você está salvo. É escandaloso, porque você não precisa cumprir uma série de ritos, rituais, pagar oferendas, ficar preso a festividades, se você tão somente crê que Jesus morreu no seu lugar, ressuscitou dos mortos e declara essa fé publicamente, dando evidência que ela é verdadeira no seu coração, você está salvo. É gratuito, é gracioso. O método de Deus, portanto, não é um método humano de esforço, mas é um método divino de graça. O método de Deus é Deus salvando você mediante a sua fé no que Cristo Jesus fez na cruz. E ele diz que é para judeus e para gregos. Israel não tem privilégios em relação à salvação. O fato de Deus ter escolhido aquela nação para que a partir deles viesse o Messias, Jesus Cristo, não faz com que eles sejam especiais no sentido da salvação. Não faz com que eles tenham um caminho especial para serem salvos. Todos, sejam judeus ou gregos, e grego aqui é uma palavra genérica para todos nós que não somos judeus, todos nós precisamos acreditar em Jesus e sermos salvos por Jesus. Esse é o método de Deus. Simples e antagônico aos métodos e esforços humanos. Quantas igrejas se dizem cristãs, mas ainda estão aprisionadas na lei? Quantas igrejas se dizem cristãs, mas não querem o método de Deus, mas estão como judeus, impondo a pessoas uma série de leis e normas para que elas obtenham algum lucro ou algum resultado? Infelizmente, como os israelitas insistiram na sua metodologia e se perderam, muitas comunidades pseudamente cristãs nos nossos dias irão perecer, porque não ensinam o evangelho da graça, mas ensinam uma religião de lei pesada e opressora. E naturalmente, irmãos, existe uma ética cristã e uma lei em Cristo que nós precisamos cumprir. Mas nós nunca podemos colocar confiança na nossa religião, no nosso esforço, para obter salvação, porque isso não é o Evangelho. E a última parte que eu quero ler, a partir do verso 14 até o verso 21, Paulo vai trazer a consequência clara e objetiva em relação a esse método de Deus. Se é Deus que salva mediante a fé das pessoas em Cristo Jesus, é necessário a proclamação desse Evangelho. E é isso que ele vai dizer no verso 14 em diante. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isto não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés eu dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Meus irmãos, se para alguém ser salvo é necessário ele invocar o nome de Jesus, Paulo então vai dizer no verso 14, como alguém pode invocar o nome de Jesus para ser salvo, se eles não creem em Jesus? Agora, como alguém pode acreditar em Jesus, se eles nunca ouviram falar de Jesus? E como eles ouvirão falar de Jesus, se não há ninguém pregando a respeito de Jesus?
E como alguém pode pregar em um lugar onde ninguém nunca ouviu, se outros não o enviarem? E ele diz quão maravilhoso é esse trabalho de anunciar boas novas. E ele usa essa metáfora de alguém que vai viajando a pé para pregar o evangelho, porque esse era o contexto da época, não tínhamos veículos motorizados, os pregadores geralmente eram pessoas simples, que não tinham os veículos da época, como cavalos, camelos, etc. Então eles iam a pé, viajaram a Europa, a Ásia a pé, pregando o evangelho. E ele diz que aquelas pessoas que tinham seus pés inchados e feios por andarem quilômetros e viverem a vida caminhando, olhando humanamente aquele pé feio, cascudo, quão belos são esses pés, porque essas pessoas estão caminhando para anunciar o evangelho de Jesus. Então ele deixa muito claro que o método de Deus para salvar as pessoas não é só a graça mediante a fé, mas envolve a pregação do evangelho. É interessante que o verso 17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Deus gera a fé no coração da pessoa mediante a pregação do evangelho. Se a fé é um dom, como está lá em Efésios capítulo 2, Deus dá esse dom, ou gera essa capacidade, dá esse presente, mediante a pregação do evangelho. Quando você fala de Jesus para alguém, Deus usa isso para gerar no coração daquela pessoa a capacidade de crer. Porque espiritualmente ela não estava em condições, ela estava morta nos seus delitos e pecados, mas agora Deus começa essa obra de regeneração através da sua pregação, através do ato de você compartilhar o evangelho com essa pessoa. Isso é muito importante, porque fica muito claro que para Deus salvar as pessoas é necessária a proclamação e a pregação do evangelho, a pregação dessa mensagem que é através da fé. E no verso 16 até o verso 18, ele deixa claro que nem todo mundo que vai ouvir, no entanto, será salvo automaticamente, ainda que para ser salvo a pregação seja necessária. E do verso 19 até o verso 21, ele vai mostrar que enquanto nós que somos gentios, que não somos judeus, estamos crendo no evangelho, os israelitas estão rejeitando a pregação do evangelho, e Deus vai usar isso para trabalhar em Israel, para gerar ciúmes. E Deus fala aqui numa linguagem humana, ou seja, os israelitas verão como nós, que não somos judeus, estamos crendo em Jesus de Nazaré, que se apresentou como Messias para eles há 2000 anos atrás, como Deus tem nos abençoado por crer em Jesus, e eles continuam rejeitando Jesus. Em algum momento, isso vai fazer sentido para eles. Em algum momento, eles vão perceber que eles perderam as bênçãos de Deus, porque rejeitaram Jesus. E Deus está dando as bênçãos que eram para estar sobre o sangue de Abraão, agora nós que cremos no sangue de Jesus. Em algum momento eles cairão em si e perceberão isso. Então, meus irmãos, Paulo mostra o método da lei para a salvação, que é insuficiente, que é humano, que é equivocado. Ele mostra o método de Deus, que é a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e no seu sacrifício. E ele mostra a necessidade de proclamação do evangelho para que as pessoas sejam salvas. Se nós conectarmos essas verdades em relação à responsabilidade humana com tudo que a gente aprendeu até aqui nas duas últimas pregações, esse texto pode ser resumido da seguinte forma: apesar da soberania eletiva de Deus, nós somos convidados a orar e pregar a todos, pois o único meio de salvação é a fé em Cristo Jesus. E eu quero fazer agora duas grandes aplicações em relação a essa verdade bíblica teológica. Primeira, relacionada justamente a essa questão da soberania e da eleição. Meus irmãos, se no capítulo 9, verso 32 e verso 33, o texto bíblico diz que os israelitas buscaram a salvação por obras e tropeçaram na pedra de tropeço, fica claro que as pessoas que são condenadas pelos pecados delas, e não por causa de Deus. Deus não é culpado de uma pessoa perecer em perdição.
Ele é o autor da salvação, não o culpado da condenação de ninguém. É muito interessante, porque quando a gente começa a pensar na soberania e na eleição de Deus, esse é um pensamento que rapidamente algumas pessoas fazem. Então Deus é o culpado das pessoas estarem no inferno, e Paulo está respondendo de jeito nenhum. Os israelitas não creem e tropeçaram porque eles rejeitaram. Então a responsabilidade do pecado não é de Deus, a responsabilidade do pecado é do homem. Então a soberania de Deus na salvação não faz com que Deus seja culpado pela condenação de ninguém. No verso 1 do capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que ele orava pela salvação dos israelitas. Então, apesar da salvação envolver uma ação soberana da parte de Deus, está dentro do projeto de Deus que nós oremos pela salvação das pessoas. Você deve, você pode, você precisa orar pelo seu esposo, orar pela sua esposa, orar pela salvação dos seus filhos, por mais educados que eles sejam, se não entregaram a vida para Jesus ainda. Você pode e deve orar pelos seus colegas de trabalho, por aquele gerente que às vezes até atribula a sua vida. Você pode orar pelos seus familiares. Não é porque existe um plano soberano de Deus, profundo e misterioso, que a nossa participação e a nossa oração está deixada de lado. Pelo contrário, a beleza da soberania de Deus é essa, que Ele permite que sejamos parte daquilo que Ele já determinou fazer desde antes da fundação do mundo, através da nossa oração. E isso entra no campo do mistério. Então, Deus não é responsável pela condenação de ninguém, nós devemos e precisamos orar. E no verso 13, o texto bíblico diz, do capítulo 10, claramente, que aquele que invoca o nome do Senhor é quem é salvo. Então, não há possibilidade de Deus levar uma pessoa para o céu que aqui na terra não tenha confessado o nome de Jesus, não tenha invocado e pedido para Jesus salvar. Então, é errôneo também a gente pensar, Deus é soberano, e no final Ele vai salvar quem quiser de uma forma arbitrária. Não é isso que o texto bíblico ensina. O texto bíblico diz que todo aquele que invoca o nome de Jesus aqui é salvo. É fundamental e é distintivo, é a marca de uma pessoa que foi salva por Deus, ela confessar Jesus aqui na terra. E o método da salvação é a pregação do Evangelho. De forma, meus irmãos, que a soberania de Deus opera através de vasos de barro como nós. Assim como alguém explicou o Evangelho para você um dia, seja num púlpito, seja na casa, seja no local de trabalho, assim também Deus deseja usar a sua vida para pregar o Evangelho a outras pessoas. E assim Deus faz a sua obra soberana, sobrenatural e eterna e eletiva através de agentes humanos, terrenos, frágeis, que pregam o Evangelho com palavras. E naquilo que parece muito ordinário e humano, Deus opera coisas extraordinárias. Então você está só falando de Jesus para alguém. Deus está fazendo um milagre no coração dela, gerando fé, e fé que depois será uma fé salvadora, que vai ser o meio pelo qual ela será salva. Então, meus irmãos, a eleição e a soberania de Deus não anulam a nossa necessidade de orar, não anula a necessidade da pessoa confessar Cristo para ser salva, e não anula a nossa necessidade de pregação. E deixa claro que todos aqueles que invocam o nome de Jesus, todos aqueles que creem em Jesus, são aqueles que foram escolhidos e eleitos por Deus. Então tudo vai ficando simples através desse capítulo. E a outra aplicação que eu quero trazer é em relação à responsabilidade da igreja. Não é porque Deus é soberano na sua salvação que a igreja não possui uma responsabilidade, pelo contrário. A mensagem do cristianismo é muito clara. O evangelho é cristocêntrico. Quem não invoca o nome de Jesus não pode ser salvo. Agora, para alguém invocar o nome de Jesus, precisa conhecer Jesus. E nós estamos falando de pessoas que nunca ouviram falar o nome de Cristo, como em lugares longínquos, como algumas tribos perto de nós, mas distante culturalmente aqui no Brasil. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas nós estamos falando também de pessoas aqui na nossa sociedade urbana, de Juiz de Fora, que nunca ouviram falar de Jesus de forma correta. Sabem que houve um Jesus, sabem que Ele nasceu, sabem que Ele morreu, sabem que Ele ressuscitou, mas eles não entendem de fato quem é Jesus. E aí está a nossa responsabilidade.
tanto para os lugares onde Cristo nunca foi mencionado, tanto para lugares como o Juiz de Fora, onde você está inserido, onde as pessoas não entendem, não compreendem quem é Jesus e que é o Evangelho de Deus, e essa responsabilidade é nossa. É por isso que nós investimos financeiramente em pessoas que estão falando de Jesus do outro lado do mundo. É por isso que nós investimos nesse esforço de proclamar Cristo do outro lado do mundo. Nós recebemos aqui pessoas que fazem esse trabalho, devemos sempre receber com honra. Recebemos mês passado, receberemos no próximo mês, se Deus permitir, uma outra missionária. Temos que receber com carinho, com honra, com alegria, porque quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Que trabalho maravilhoso, honroso, alguém largar tudo para falar de Cristo onde não é conhecido. Nós precisamos receber essas pessoas com carinho, com generosidade. Mas quão maravilhoso é também o seu trabalho de explicar o Evangelho de Jesus para as pessoas que não conhecem, que estão ao seu lado. Nós não podemos ter um esforço do outro lado do mundo e desprezar os nossos vizinhos. Nem focar tudo nos nossos vizinhos e deixar que Deus soberanamente faça o que queira fazer do outro lado do mundo. Meus irmãos, a verdade é que ao redor do mundo hoje, em comunidades onde pessoas nunca ouviram falar de Jesus, Deus tem muitas e muitas e dezenas e centenas de vezes, nós temos visto muitos relatos como esse, as pessoas estão sonhando com Jesus. As pessoas estão tendo visões com Jesus e os relatos são cada vez mais recorrentes. No entanto, nenhuma dessas pessoas são salvas através desses sonhos. Esses sonhos com Jesus é o meio que faz com que essas pessoas procurem os missionários. E aí os missionários explicam de Jesus, explicam o Evangelho e assim eles creem. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele teve uma visão de Jesus, mas o processo só foi efetivado com a pregação de Ananias. Essa é a realidade dos dias de hoje. Se nós não pregarmos o Evangelho, Deus levantará outros para pregar. Porque sem a pregação do Evangelho não haverá salvação. Quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Quão honroso é esse trabalho de proclamar Jesus. Se nós como igreja abrirmos mão dessa possibilidade, dessa honra, desse privilégio, Deus dará essa honra a outro. Se você não pregar de Cristo para uma outra pessoa, para quem está ao seu redor, Deus dará essa honra para outro. Irmãos, que honra é você falar de Jesus para uma pessoa que nunca tinha ouvido falar verdadeiramente de Jesus. Eu me lembro a primeira vez que eu falei para um muçulmano que ele nunca tinha ouvido falar que Jesus ressuscitou. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas quando eu falei que Jesus ressuscitou, choque. Ele nunca tinha ouvido falar. É incrível, mas é igualmente incrível falar de Jesus para meus amigos e pessoas aqui que têm religiões até cristãs, mas que não entenderam o Evangelho ainda, e você explica o Evangelho e a pessoa que parece que a vida inteira foi religiosa, a ficha cai, os olhos se abrem, a pessoa é salva, o negócio sobrenatural acabou de acontecer através da sua vida. Eu tenho certeza que se Deus estivesse distribuindo por aí dons de fazer milagre, muita gente ia levantar a mão e ia querer esse dom. Seria maravilhoso você chegar ali na Santa Casa de Misericórdia, pedir para fazer uma visita e levantar umas 5 pessoas ali do CTI. A gente gosta do místico, do sobrenatural, do poder, do extraordinário. Só que não existe dom maior, salvação maior, não existe glória maior, milagre maior do que a salvação de uma pessoa. E quem já falou de Jesus para alguém, e viu essa pessoa crer em Jesus e ser salva, sabe do que eu estou falando. Não tem glória maior para nós do que sermos instrumentos da salvação de uma pessoa. Então existe uma responsabilidade para a igreja. E eu finalizo com Romanos capítulo 15, eu vou adiantar um pouquinho, versos 23 e 24. O apóstolo Paulo diz assim: mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês.
Paulo escreveu essa carta à igreja de Roma porque ele não via mais campo de trabalho na Europa. O sentimento é que a Europa já tinha sido evangelizada, pelo menos a Europa conhecida. E agora ele quer ir até os confins da terra. Lembrem-se, as Américas não tinham sido descobertas. Eles acreditavam que o fim do mundo era a Espanha, era a Península Ibérica. Então o objetivo de Paulo era chegar a Roma, ficar um tempo com aqueles irmãos, ter um tempo de comunhão e depois aquela igreja enviá-lo para a Espanha, para o último lugar onde o evangelho precisava chegar no primeiro século. E meus irmãos, é isso que nós fazemos quando recebemos os missionários aqui, uma vez a cada mês, a cada 2 meses, é isso que ele tem que fazer. Eles ficam com a gente alguns dias, compartilham com a gente, e nós precisamos então equipá-los e enviá-los de volta para os lugares não alcançados. E Paulo então está explicando todo esse evangelho para dizer que, apesar da soberania de Deus na salvação, há uma responsabilidade de proclamação, e ele inclusive chama essa responsabilidade para si e diz: eu quero chegar onde o evangelho não chegou. Muito possivelmente Paulo não conseguiu chegar à Espanha, mas o evangelho chegou à Espanha. E o evangelho não só chegou na Europa inteira, mas chegou até nós. Existem alguns lugares que esse evangelho precisa chegar. Deus usou Paulo, Deus usou Pedro, Deus quer usar você. Chegar para quem está ao seu lado, chegar para o seu colega de trabalho, chegar para o seu familiar, chegar do outro lado do mundo, através das suas orações, das suas contribuições, do nosso encorajamento como igreja. E por fim, se você está aqui e ainda tinha esse método judaico na sua mente, no seu coração, ainda que não compreendendo isso, ou seja, achava que você precisava agradar a Deus para ser salvo, nós convidamos a você a acreditar no evangelho. Acreditar que é pelo que Jesus fez na cruz que você é salvo. Acreditar que é pelo esforço de Jesus que você é aceito. Acreditar que Jesus morreu e ressuscitou no seu lugar para você ser perdoado. Que nós vivemos vidas santas, não para sermos salvos, mas em gratidão pela nossa salvação. Então, se você está aqui ouvindo sobre o método de Israel, sobre o método de Deus, sobre a responsabilidade da igreja, mas ainda não faz parte da igreja. E eu não estou falando da igreja batista ou desse prédio, eu estou falando da igreja viva de Jesus, que é composta por judeus e não judeus, todos que invocaram o nome de Jesus. Se você está nessa posição, não saia daqui nessa manhã sem tomar essa decisão. Invoque o nome de Jesus. Isso significa fazer uma oração e pedir a Ele para salvar a sua vida, para perdoar os seus pecados e para se tornar o Senhor da sua vida efetivamente. Não perca essa oportunidade, porque Jesus morreu por você. E nós vamos, meus irmãos, celebrar a ceia do Senhor nesse momento, que é uma representação cênica, um memorial, um símbolo, que anuncia justamente o evangelho. E eu quero pedir ajuda aos irmãos que estão escalados para isso, para já buscarem os elementos nessa manhã. Jesus, antes de morrer, ele instituiu, ele determinou que os seus filhos, que os seus discípulos, que aqueles que fossem crendo em Jesus, periodicamente eles se reunissem para comer pão junto, para tomar do fruto da videira e juntos se lembrarem que nós estamos juntos por causa de Jesus. Então a ceia do Senhor nos lembra do evangelho, a ceia do Senhor nos lembra da nossa responsabilidade de proclamação. Senhor, muito obrigado pelo teu sangue derramado naquela cruz. Muito obrigado pelo teu corpo dilacerado no nosso lugar. Muito obrigado porque o Senhor nos comprou, dentre tantas pessoas desse mundo, dentre tantos pecadores, o Senhor nos comprou com alto preço, um preço de sangue, para sermos o teu povo, zeloso, preocupado em fazer boas obras, para viver para a glória do teu nome, Senhor, e para sermos testemunhas nesse mundo, de que Deus é bom, e que a tua misericórdia dura para sempre. Deus nos ajuda a cumprir o nosso propósito como igreja, de sermos instrumentos de proclamação,
de sermos instrumentos de salvação. Usa-nos, ó Deus, para que outros possam se achegar a essa fé maravilhosa. A mensagem é exclusiva, é só em Jesus, mas o Senhor a oferece a todos. E queremos usar dessa honra e privilégio que o Senhor nos dá. Queremos ser teus instrumentos, queremos proclamar a fé que há em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Muito obrigado, Deus, por essa celebração, por esse tempo de adoração. Muito obrigado pela tua palavra. Nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.